Há um som que as tripulações dos barcos de ataque rápido do ERGC no Golfo Pérsico aprenderam a temer acima de tudo. Não o estalo supersônico de um míssil chegando, não o guincho eletrônico de um travamento de radar Aegis, nem mesmo o rugido mecânico do canhão GAU-8 Avenger. O som das pás do rotor do AH-64 Apache em baixa altitude sobre águas abertas. Uma pancada rítmica que se propaga por quilômetros sobre a superfície do Golfo Pérsico, ficando mais forte, chegando mais perto. E quando você pode ver a aeronave, o míssil Hellfire já foi lançado. Neste cenário, às 3h12 da manhã sobre o Golfo Pérsico, o Irã cometeu o erro mais caro da história naval do ERGC. Eles enviaram 70 barcos de ataque rápido para fechar o estreito. 8 corvetas de mísseis, 6 baterias de mísseis costeiros sendo ativadas, 4 aeronaves de patrulha marítima fornecendo coordenação aérea, 5,8 bilhões de dólares em ativos navais iranianos, todos em movimento, todos convergindo, todos diretamente abaixo de 8 helicópteros de ataque AH-64 Apache, que estavam orbitando em baixa altitude acima da dispersão de ondas por 41 minutos, completamente invisíveis para o radar iraniano, completamente pacientes, completamente prontos. Todos nós já tivemos aquele momento na vida em que estávamos absolutamente certos de ter pensado em tudo. Cada contingência planejada, cada variável contabilizada, cada resposta possível antecipada. E então algo aconteceu que não estava em nenhum dos planos. Para o comando naval iraniano neste cenário, esse algo foram 8 Apaches AA-64 se elevando simultaneamente debaixo do horizonte de radar. Nesta simulação, o que aconteceu nos próximos 37 minutos se tornou o confronto de helicópteros mais completo contra uma força naval na história da guerra moderna. Esta é essa história. Neste cenário, para entender por que o AH-64 Apache foi a arma decisiva sobre o Golfo Pérsico, você precisa entender para o que a doutrina naval do Irã foi realmente projetada para derrotar. A avaliação de ameaças do Irã para as respostas americanas no Golfo Pérsico foi construída em torno de 3 plataformas: aeronaves de asa fixa FA-18s, F-35Cs rápidas, capazes, mas exigindo altitude significativa para entregar armas de forma eficaz, detectáveis no radar durante a aproximação, visíveis nos sistemas de defesa aérea iranianos antes do lançamento de armas, mísseis de cruzeiro Tomahawks J-SOLs, altamente capazes contra alvos fixos, menos eficazes contra pequenas embarcações manobráveis no mar, caros por engajamento, navios de guerra de superfície, destroyeres, cruzadores, poderosos mas operando em distâncias que os barcos de ataque rápido potencialmente poderiam explorar com táticas de enxame antes que os canhões navais pudessem engajar alvos individuais. Neste cenário, a doutrina do Irã tinha uma resposta para os 3. O que ela não tinha uma resposta era uma plataforma que voa abaixo da cobertura de radar, que carrega 16 mísseis Hellfire por aeronave, que pode adquirir e engajar alvos à noite usando a mira infravermelha de visão frontal TADS e RPNVS a distâncias além do alcance de armas pequenas, que pode permanecer sobre uma zona-alvo por 2 horas, e que pode operar no ambiente de dispersão de ondas, os retornos de radar caóticos dos cumes das ondas que cegam os sistemas convencionais de defesa aérea, tão naturalmente quanto opera sobre terra. O AH-64 Apache não foi projetado para operações marítimas. Nesta simulação, ele não precisava ser, porque as águas rasas e o terreno plano do Golfo Pérsico o tornam um ambiente mais parecido com terra que qualquer massa de água na Terra pode oferecer. E em um ambiente terrestre, o Apache é o helicóptero de ataque mais letal já construído. Isto é o que tornou 8 Apaches sobre o Golfo Pérsico tão completamente devastadores para a formação naval do Irã. O AH-64 Apache Guardian, a variante implantada neste cenário, carrega 16 mísseis AEM-114R Hellfire 2, guiados a laser, guiagem semiativa, letais contra veículos blindados,
contra um barco de ataque rápido do ERGC com casco de fibra de vidro, catastroficamente superior. A ogiva de carga oca do Hellfire é projetada para penetrar blindagem de tanques. Os cascos dos barcos do ERGC oferecem aproximadamente a mesma resistência que uma caixa de papelão, mas o Hellfire não é a principal vantagem do Apache neste engajamento. A principal vantagem é o TADS-PNVS, Sistema de Designação de Aquisição de Alvos e Sistema de Visão Noturna para pilotos. Mira infravermelha de visão frontal que gera uma imagem térmica de alta resolução do ambiente-alvo independentemente das condições de visibilidade. Às 3h12 da manhã sobre o Golfo Pérsico, escuridão completa, sem lua, superfície do mar sem refletir nada. Para as tripulações dos barcos iranianos, a água ao redor deles era negra e sem características. Para 8 sistemas de mira Apache, cada embarcação iraniana era uma assinatura térmica brilhante. Calor do motor, calor da tripulação, calor do sistema de armas. Tudo isso gerando uma imagem clara de alta resolução nas telas das tripulações Apache de distâncias, além de qualquer capacidade de armas pequenas iranianas. O Irã não podia ver os Apaches. Os Apaches podiam ver tudo. E operando em baixa altitude, abaixo de 60 metros acima da superfície das ondas, os Apaches estavam gerando retornos de radar indistinguíveis da dispersão de ondas nos sistemas de radar costeiro iranianos. 8 helicópteros de ataque carregando 128 mísseis Hellfire, eletronicamente invisíveis na dispersão de ondas de uma escura noite no Golfo Pérsico. 3h12 AM, a frota iraniana se ativa. 70 barcos de ataque rápido em 4 colunas convergentes. 8 corvetas de mísseis em posição de ataque. 6 baterias de mísseis costeiros sendo ativadas. 4 aeronaves de patrulha marítima estabelecendo coordenação aérea. 3h13 AM e A-18G Growlers se ativam de 6.700 metros. 5,9 segundos. Cada frequência de coordenação da frota iraniana, escura. 4 aeronaves de patrulha marítima perdem o link de dados táticos. 6 baterias costeiras perdem a coordenação entre baterias. 70 barcos perdem a coordenação de colunas. Cada embarcação, agora operando de forma independente. 3h14 AM, o P-8A Poseidon transmite pacote completo de alvos via link 16. Todas as 70 posições dos barcos, todas as 8 posições das corvetas, pré-classificadas por prioridade de ameaça e atribuição Apache. 8 Apaches, cada um atribuído a setores de alvos específicos. 2 aeronaves por coluna. Geometria de engajamento limpa, sem sobreposição, sem lacunas. 3h15 AM. 8 AH-64 Apaches se elevam simultaneamente debaixo do horizonte de radar, de 55 metros acima da superfície das ondas, subindo para 120 metros. Altitude de ataque. Sistemas TADS-BRD AMS-S já travados em alvos pré-atribuídos debaixo do horizonte. Radar iraniano. Não registra nada. A dispersão de ondas que estava escondendo os Apaches durante sua órbita de 41 minutos em baixa altitude, ainda mascarando seus retornos de radar mesmo enquanto sobem para a altitude de ataque. 3h16 AM, primeira salva Hellfire. Voo Apache 1, 8 mísseis lançados simultaneamente. 8 barcos de ataque rápido na formação dianteira da coluna norte. Designação laser. Guiagem semiativa. Impacto. 8 barcos neutralizados dentro de 4 segundos entre si. Vanguarda da coluna norte desaparecida. 3h16 AM, 30 segundos. Tripulações dos barcos iranianos em posições adjacentes veem 8 explosões simultâneas ao norte. Sem aviso de radar. Sem alerta de míssil chegando, sem aeronave visível. Neste cenário, 8 barcos simplesmente deixam de existir. Comandantes iranianos transmitindo consultas de emergência, sem receber resposta em frequências de comunicação que não funcionam mais. 3h17 AM, segunda salva Hellfire. Voo Apache 2, coluna sul. 8 barcos a mais. Mesmo resultado. A mesma janela de 4 segundos.
A mesma ausência completa de aviso para as tripulações sobreviventes. 3:18 am. O voo Apache 3 engaja a coluna oriental. O voo Apache 4 engaja a formação de aproximação ocidental. 16 mísseis Hellfire a mais. 16 barcos de ataque rápido a mais neutralizados. 4 colunas, todas perdendo simultaneamente os elementos dianteiros. Nenhuma coluna mantendo formação coerente. 3:19 am. Tripulações dos barcos iranianos observando explosões em todas as 4 direções simultaneamente. Comunicação cortada, sem ordens do comando. Começam a tomar decisões individuais de sobrevivência. Alguns parando, alguns voltando em direção à costa iraniana. Alguns tentando aumentar a velocidade em direção ao Ford, o engajamento coordenado de frota que o Irã havia planejado. Agora 70 barcos individuais tomando 70 decisões individuais. 3:20 am, os voos Apache 5 e 6 engajam as corvetas de mísseis iranianas. Os mísseis Hellfire contra embarcações de casco de aço requerem múltiplos acertos para inutilizar a missão. Neste cenário, cada corveta recebe 4 impactos Hellfire, compartimentos do motor, sistemas de armas, estruturas da ponte. As 8 corvetas, imobilizadas na água em 6 minutos. 3:22 am. Os voos Apache 7 e 8 fazem a transição para passagens de canhão. Canhão de corrente M2030 de 30 mm, 625 disparos por minuto. Contra barcos de ataque rápido tentando fugir. O canhão de 30 mm é devastadoramente eficaz. Cada rajada desativando sistemas de propulsão. Barcos parando. Tripulações abandonando as embarcações. 3:24 am. Neste cenário, o USS Gerald R. Ford lança 8 FA das 8 Super Hornets, mirando as 6 baterias de mísseis costeiros que estavam eletronicamente cegas desde as 3:13 am. Mísseis anti-irradiação AGM-88 ARM. Cada bateria, neutralizada antes que as tripulações possam mudar para a mira óptica de backup. 3:26 am, contagem de barcos de ataque rápido reduzida de 70 para 31. Barcos restantes em completa desordem. Apaches rastreando cada embarcação. P-8A, atualizando posições em tempo real. Não há nenhum lugar no Golfo Pérsico para onde as embarcações iranianas possam se mover sem serem vistas. 3:28 am, 4 aeronaves de patrulha marítima iranianas, comunicação cortada, observando o colapso da operação da frota abaixo delas. Combustível acabando. Começam a retornar à base. A camada de coordenação aérea da operação do Irã, retirada sem engajamento. 3:31 am, 3 submarinos da classe Virginia transmitem pings de sonar ativo em direção aos submarinos quilo-iranianos, tentando usar o caos da frota como cobertura. Nesta simulação, os 3 começam a retirada de emergência. 3:37 am, a última embarcação iraniana limpa a zona de engajamento. USS Gerald R. Ford retoma o trânsito. Curso inalterado. Velocidade inalterada. 3:49 am. Todas as operações de combate concluídas. 37 minutos. 8 AA-64 Apaches. 128 mísseis Hellfire. 70 barcos de ataque rápido. 8 corvetas. 6 baterias costeiras. Neste cenário, a operação naval de 5,8 bilhões de dólares do Irã no Golfo Pérsico destruída. Neste cenário, a mídia estatal iraniana transmitiu sua declaração padrão antes do amanhecer. As forças navais do ERGC demonstraram prontidão operacional em um exercício planejado. As forças iranianas permanecem totalmente capazes. A agressão americana em águas iranianas será respondida de forma apropriada. As imagens de satélite aliadas publicadas através de redes de inteligência contaram uma história diferente. 39 barcos de ataque rápido imobilizados ou abandonados ao longo de 55 quilômetros do Golfo Pérsico. 8 corvetas de mísseis, todas mostrando danos catastróficos. 6 locais de baterias costeiras, crateras.
3 submarinos quilo-iranianos fotografados na superfície em postura de retirada de emergência, e as imagens da câmera do canhão Apache, imagens térmicas TADS BRPNVS, alta resolução, claras como a luz do dia apesar da escuridão completa. Embarcações iranianas, uma após a outra, adquirindo, travando, engajando. 5,8 bilhões de dólares, 37 minutos, 8 helicópteros, 128 mísseis Hellfire. Nesta simulação, Teherã não tinha resposta para o que se elevou debaixo do horizonte de radar às 3h15 am, porque eles não haviam planejado para isso. Porque eles nem mesmo o haviam detectado orbitando por 41 minutos antes de atacar. Isto é o que este cenário revelou sobre o futuro da guerra naval no Golfo Pérsico. O Irã construiu sua doutrina de frota em torno de um entendimento completo do poder aéreo americano de asa fixa. Eles conheciam os perfis de aproximação do F-A-18. Eles conheciam as capacidades do F-35C, eles conheciam os tempos de voo do Tomahawk. Eles haviam passado anos estudando cada plataforma aérea e naval americana que operava no Golfo Pérsico. Eles não haviam estudado adequadamente o AA-64 Apache em um ambiente marítimo, porque o Apache não deveria ser uma plataforma marítima, era um helicóptero de ataque terrestre. Projetado para apoio aéreo próximo, projetado para operações antitanque, projetado para o tipo de engajamento persistente em baixa altitude e baixa velocidade que as aeronaves de asa fixa não podem fornecer. Neste cenário, essas mesmas características que tornaram o Apache uma devastadora plataforma de ataque terrestre, o tornaram igualmente devastador sobre as águas planas e rasas do Golfo Pérsico. Operação em baixa altitude, abaixo da cobertura de radar iraniana no ambiente de dispersão de ondas. Mira térmica TADS BATRE-PNVS, vendo os barcos iranianos com perfeita clareza na escuridão completa enquanto as tripulações iranianas não viam nada. Precisão Hellfire, engajando barcos de ataque rápido individuais com armas projetadas para derrotar a blindagem de tanques. Contra cascos de fibra de vidro, nem mesmo uma competição. E persistência, 2 horas de tempo de permanência, 8 aeronaves, 128 mísseis, munição suficiente para engajar cada embarcação significativa na frota do Golfo Pérsico do Irã 2 vezes. Nesta simulação, o Irã planejou para cada plataforma americana que havia estudado. Eles não haviam planejado para que se elevou debaixo do horizonte no escuro. O Golfo Pérsico está aberto. O AC Gerald R. Ford está em trânsito. 8 AH-64 Apaches estão de volta no convés de voo do Aces Bataan, rearmando. Isto é o que quero saber de vocês. Neste cenário, 8 AH-64 Apaches se elevaram debaixo do horizonte de radar iraniano e neutralizaram toda a operação naval de 5,8 bilhões de dólares do Irã no Golfo Pérsico em 37 minutos. Os Apaches haviam estado orbitando em baixa altitude por 41 minutos antes do engajamento, completamente invisíveis na dispersão de ondas. Vocês acham que o AH-64 Apache representa o futuro das operações de ataque marítimo em águas confinadas como o Golfo Pérsico? Ou isso é uma surpresa tática única que o Irã contrabalançaria em qualquer engajamento futuro? Comentem abaixo. Eu leio cada um deles. Se esta análise mudou a forma como vocês entendem as operações de helicópteros de ataque e a guerra naval no Golfo Pérsico, pressione o botão de curtir e se inscrevam, porque o próximo arquivo classificado já está sendo desbloqueado. Confiem em mim, vocês não vão querer perder isso. Os eventos, diálogos, operações militares e resultados retratados neste vídeo são completamente fictícios e criados exclusivamente para fins educacionais e de entretenimento. Este é um cenário hipotético de EC baseado em informações disponíveis publicamente sobre capacidades militares do mundo real, sistemas de armas e tensões geopolíticas. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relato factual de eventos reais. Todos os engajamentos militares, números de baixas e detalhes operacionais mostrados são dramatizados e não representam incidentes reais.
Não glorificamos a guerra nem a violência. Nosso objetivo é analisar a tecnologia e doutrina militar em um formato envolvente. Recomenda-se a discrição do espectador.